Amados irmãos, Jesus Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Graças ao Senhor, nós estamos juntos mais uma vez, pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui juntos, não é verdade, irmãos? Bom, essa é a mensagem de número 30, desde que nós começamos o estudo de Apocalipse. Na verdade, já foram 31, mas uma nós separamos em duas, então essa é a mensagem 30. Na verdade, 31, mas é contado como 30. E cujo título é A Doutrina de Balaão. E eu espero, irmãos, que vocês ah, vejam a seriedade que isso é, né? Mas vamos lá, chama-se Doutrina de Balaão e é a sexta mensagem da igreja em Pérgamo. Então, nós estamos desfrutando Grosso. Só da entrar, mas eu igreja, botei. desfrutando da igreja em Pérgamo e estamos na sexta mensagem da igreja em Pérgamo. Ah, Nós estamos no capítulo 2. Eu espero, irmãos, que sempre quando nós desfrutarmos dessas mensagens, como nós estamos na igreja em Pérgamo, vocês se recordem que nós estamos dentro do contexto da igreja em Pérgamo. Então, não percam de vista, não percam de foco, não distraiam que nós estamos dentro da igreja em Pérgamo. Tudo que nós estamos falando é no contexto da igreja em Pérgamo. E nós vamos falar de algo terrível que aconteceu na igreja em Pérgamo e acontece nos dias de hoje também. Então, vamos ler o Apocalipse capítulo 2. Então, recordem-se que Pérgamo quer dizer o casamento da igreja com o mundo, tá? Pérgamo é onde aconteceu um casamento da igreja com o mundo. Houve um casamento maligno em que a igreja ela abandonou o seu noivo, que é o Senhor, e adulterou contra o Senhor, porque ela se uniu a outro cônjuge, outro noivo, que é o mundo, ou seja, Satanás, né? Onde Satanás habita, que é o mundo. Então, esse é o contexto da igreja em Pérgamo. E nós já vimos isso, essa sexta mensagem, estamos mostrando claro sobre isso. Então, Pérgamo, não se recorda, a palavra Pérgamo quer dizer muito casamento muito intenso, e também quer dizer uma torre alta. Esse significado de torre alta nós vamos deixar lá para frente. Quando nós tivermos terminado todas as 7 igrejas, nós vamos voltar de novo nas 7 igrejas, mas aí nós vamos falar das 7 igrejas todas, mas no contexto das parábolas de Mateus 13, das 7 parábolas de Mateus 13. Então, deixei isso para o final, porque aí é mais fácil os irmãos entenderem as parábolas de Mateus 13. Cada uma das 7 parábolas de Mateus 13, elas se encaixam perfeitamente e explicam cada uma das 7 igrejas, tá? Mas vou deixar isso lá para o final, depois nós terminar todas as 7 igrejas, porque é mais fácil do entendimento ficar claro. E aí, quando chegarmos nessa fase, é que eu vou explicar para os irmãos o significado de Pérgamo como torre alta. Então, aqui na igreja de Pérgamo, nós estamos só falando o significado dela como casamento, muito casamento. Então, voltando, vamos desfrutar, né? Apocalipse 2:12 fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, vai lendo aí, irmão, vai desfrutando. Escreve, 2 pontos. Estas coisas diz aquele, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, 2 pontos. E aí, a partir desse momento de 2 pontos, o Senhor começa então a usar a sua espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar, aqui o Senhor está falando, todas são palavras do Senhor. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, nesse versículo aqui, nós falamos muito semana passada e explicamos para os irmãos com detalhe cada um dos pontos, inclusive sobre Antipas e principalmente sobre Antipas. Explicamos para os irmãos também qual é o significado de Antipas e qual foi também, no final da mensagem no passado, nós deixamos bem claro para os irmãos qual foi o ensinamento errado que ensinaram sobre Antipas, tá bom?
E só para dizer para os irmãos também que, como os irmãos se recordam, no final da mensagem passada, os que viram, eu mostrei vários grandes servos de Deus, estudiosos do passado, que nenhum deles estão errados sobre Antipas, como nós aprendemos errado, tá bom? E houve outros que eu não citei para os irmãos, né? Houve outros servos de Deus também, ninguém nunca ensinou o que nós aprendemos errado sobre Antipas. Inclusive, existe outros, como eu falei para os irmãos, né? Que aqui eu não estou, não mostrei para os irmãos, né? Mas em todos os grandes estudos sobre Apocalipse, ninguém citou errado Antipas, não é? Por exemplo, eu não citei para os irmãos, mas, por exemplo, esse livro aqui, ó, de Apocalipse, Delcio Meirelles, que é um livro precioso também, um estudioso sobre Apocalipse, não citou o erro errado de Antipas, tá? Porque não faz sentido. Um outro estudioso que eu não citei para os irmãos, precioso, que é as grandes profecias do Pember. Pember foi um grande estudioso também que fala sobre a igreja em Pérgamo. De maneira nenhuma ele citou aquele ensinamento errado que nós aprendemos sobre Antipas, tá? Então, eu só explicar para os irmãos, citei alguns livros semana passada, citei outros aqui. Ninguém nunca ensinou aquele absurdo que nós aprendemos no passado. Bom, mas voltando, vamos voltar para o que interessa hoje, né? Vamos para o versículo 14. Então, nós vamos concentrar hoje no versículo 14. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção. O Senhor fala assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Vamos parar por aqui. Puxa, irmãos, você gostaria, será que nós gostaríamos que o Senhor virasse para nós e dissesse que ele tem algo, algumas coisas contra nós? Quando o Senhor fala aqui, o Senhor está falando que tinha algumas coisas contra a igreja em Pérgamo inteira. Quando o Senhor fala que tem coisas contra a igreja em Pérgamo, irmãos, quão duro isso é. Isso quer dizer que a igreja entrou numa situação tão degradada que o Senhor se colocou na posição contra ela. O Senhor deveria ser a favor da igreja, agora ele é contra a igreja. Então, irmãos, eu enfatizo assim, bem forte isso, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, de nunca cairmos numa situação em que o Senhor venha a ter, todavia, algumas coisas contra nós. Duro é aquele homem que ele se coloca numa posição de luta contra o Senhor. Você quer estar em rota de colisão com o Senhor? Você quer estar na situação contrária ao Senhor? Nós somos a igreja que amamos o Senhor, qual fomos salvos pelo nosso Senhor, nós o amamos, e agora aquele que nos ama tem algo contra nós? Irmão, nós estamos aqui, todo o significado da nossa vida cristã é ser um com o Senhor, é viver sendo um com Ele, é sermos totalmente um com o nosso amado e nunca na posição de inimigos dele. Nós, antes de crermos, a Bíblia fala que todos os homens eram inimigos do Senhor, mas agora nós fomos salvos. A inimizade foi quebrada, o sangue nos perdoou. Efésios 2 fala que o Senhor quebrou as barreiras. E agora, novamente, depois que nós cremos no Senhor, botamos na posição de inimizade contra o Senhor, ao ponto do Senhor ver contra nós. Então, irmãos, eu quero deixar bem claro isso, irmãos, que isso é algo muito triste. Eu quero que nós observem muito bem esse versículo. Por favor, entendam. Leia com calma. Vamos ler. Vou ler com calma. Tenho, todavia, contra ti. Quando o Senhor fala contra ti, esse ti é a igreja em Pérgamo todinha. Tá? É como se o Senhor fala assim: tenho, todavia, contra você, igreja em Pérgamo, algumas coisas. Claro, o Senhor não era contra toda a igreja em Pérgamo, mas algumas coisas que a igreja em Pérgamo tinha. Que coisas são essas algumas coisas que o Senhor está se referindo? Ele vai explicar. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, essas algumas coisas que você está falando que tem contra a igreja de Pérgamo,
A primeira delas, dessas algumas, está no plural, algumas, não é alguma, algumas, então tem mais de uma. Então a primeira coisa que o Senhor é contra a igreja em Pérgamo é a doutrina de Balaão. A segunda coisa é justamente o versículo 15. O Senhor explica. Outros sim, também. Esse também é a segunda coisa. Por isso que formam algumas coisas. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, essas algumas coisas que fez o Senhor entrar na posição de colisão contra a igreja, de contra a igreja, se colocar contra a sua própria igreja, é que na igreja havia essas duas coisas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Essas duas coisas fez o Senhor se colocar em posição de colisão contra eles. E aí, irmãos, isso é muito sério, tá? E nós vamos deixar para falar mais para frente com uma seriedade que isso é. Nós nos colocarmos numa posição contrária ao Senhor. Quando nós nos colocamos na posição contrária ao Senhor mesmo, estou falando de nós crentes, a igreja. Quando nós nos colocamos em posição contrária ao Senhor, irmãos, o Senhor vem para fazer guerra contra nós. E eu quero te perguntar, irmão, irmã, você consegue guerrear contra o Senhor? Nós somos, por acaso, mais fortes do que ele? Quem vai vencer? Quem vai ser derrotado? Aí você fala assim, como assim, irmão, o senhor fazer guerra contra nós? Leia os versículos, continua lendo o versículo 15, o versículo 16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei. Pelejar é lutar, é guerra, peleja, guerra, luta. Pelejarei com a espada da minha boca. Se não houver arrependimento, o Senhor veio para lutar com a espada da boca dele contra nós. Irmãos, isso é sério, tá? Eu vou deixar essa mensagem, esse ponto mais para frente. Vai ter uma mensagem só sobre isso. A questão de se colocar numa posição em que o Senhor venha lutar contra nós, pelejar contra nós. O Senhor sempre pelejou a favor do seu povo, mas há situações em que o Senhor peleja contra o seu povo. E aí, essa aqui, esperamos que nunca estejamos nessa posição. Mas eu quero, porque eu estou já que essa mensagem não é sobre isso, por que eu estou ainda tocando nesses pontos? Porque eu quero que vocês voltem para o versículo 14, que é o tema da nossa mensagem de hoje, e eu quero que vocês observem como o Senhor fala, irmãos, isso é muito sério. Eu vou voltar. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então eu sou enfático para que vocês percebam. O Senhor fala assim, tenho, todavia, contra ti. Quando o Senhor falou contra ti, ele estava dizendo que ele tinha contra a igreja em Pérgamo inteira, tá? Porque a palavra aqui é para a igreja em Pérgamo. Olha o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aí o Senhor começa a falar para a igreja em Pérgamo. Aí, quando o Senhor fala no versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, ele está indo contra ti, contra a igreja em Pérgamo. Mas por que é que o Senhor estava contra a igreja em Pérgamo? Porque, olha, ele fala por quê? Ó, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, preste bem atenção. O Senhor se colocou contra a igreja de Pérgamo porque a igreja em Pérgamo mantinha alguns dentro da igreja que sustentavam o ensinamento, a doutrina de Balaão. Isso quer dizer, o senhor está deixando bem claro, irmãos, que não era a igreja em Pérgamo inteira que ensinava a doutrina de Balaão. Não era a igreja em Pérgamo inteira, não. Isso quer dizer que toda a igreja em Pérgamo, todos os irmãos na época, todo mundo ensinava a doutrina de Balaão? Não. O senhor falou que tinha alguns dentro da igreja em Pérgamo que ensinava e sustentava essa doutrina. Com isso, o senhor está explicando para nós que não era a igreja em Pérgamo inteira que sustentava essa doutrina. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja que sustentava essa doutrina. Olha o versículo 14, ó. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Vocês, eu vou trazer com as minhas palavras. Estou falando assim, igreja em Pérgamo. Vocês têm aí, alguns aí no meio de vocês, que estão sustentando essa doutrina. E a palavra doutrina na Bíblia quer dizer ensinamento. Então, ele está falando assim, ó, vocês aí, igreja em pé, vocês têm alguns aí no meio de vocês que estão sustentando esse ensinamento, essa doutrina de Balaão. Então, isso fica claro para nós, irmãos. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Isso fica claro para nós que não era a igreja em Pérgamo inteira que ensinava a doutrina de Balaão.
Havia um grupo de pessoas dentro da igreja que faziam isso e sustentavam isso. Porém, como a igreja em Pérgamo manteve essas pessoas e não tratou com essas pessoas, com esse grupo que estava no meio da igreja que sustentava isso, o Senhor se colocou na posição contra toda a igreja. Entenderam? Esse é o ponto. É por isso que eu falo assim, no versículo 14: tenho, todavia, contra ti, igreja de Pérgamo, contra vocês inteiros, toda a igreja de Pérgamo. Por quê? O que nós fizemos, Senhor? Todos nós fizemos alguma coisa errada? Não, não foi contra você, não. Eu tenho contra vocês todos, que vocês estão tolerando, estão aceitando que haja no meio de vocês pessoas que estão ensinando a doutrina, o ensinamento de Balaão, e vocês não fizeram nada. E também existe no meio de vocês um grupo de pessoas que estão ensinando a doutrina dos nicolaítas e vocês não fizeram nada. Toda vez que a igreja tem no seu meio irmãos e irmãs que ensinam heresias e a igreja não faz nada, o Senhor se coloca contra toda a igreja. Eu falo assim, mas Senhor, não sou eu que estou ensinando, são eles. Eu falo assim, mas você não fez nada. Você acha que você tomou uma posição neutra? Ah, eu cruzei meus braços, eu não faço nada. Senhor, não sou eu que estou ensinando a doutrina de Balaão. Não sou eu que estou ensinando a doutrina dos Nicolaitas. É esse grupo de pessoas que no meio da igreja está ensinando. Eu estou quietinho na minha. Aí você acha que o Senhor não vai contra você? O Senhor se coloca contra você também. O ponto que eu quis chegar é justamente esse. Irmãos, se nós tolerarmos fermento no nosso meio e nós não tratarmos com isso, nós também seremos culpados diante do Senhor. O Senhor se coloca contra toda a igreja. Mesmo que sejam uns que estão fazendo isso. Quando alguém assume a posição neutra, todos são culpados. Porque não existe posição neutra, meus irmãos. Quem assume a posição neutra assumiu a posição daqueles que ensinam a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Vocês perceberam, tão claro no versículo aqui? O Senhor colocou contra toda a igreja. A repreensão foi para a igreja inteira. Mas não eram todos que ensinavam, era só um grupo. Mas todo mundo saiu então na repreensão. Por isso que, aí você fala assim, irmão Gustavo, mas onde está. Para isso ser verdade, tem que ter algum outro lugar na Bíblia que mostra isso. É verdade, a Bíblia explica a própria Bíblia, nunca pode ter um fato isolado. Mas aí, eu mostro para os irmãos tantos versículos, se tivesse tempo, mas eu vou mostrar só um para os irmãos. Vocês lembram quando Paulo falou em 1 Coríntios 5, que havia, no meio da igreja em Corinto, um irmão que estava tendo relação sexual com a própria madrasta? Paulo se indignou contra esse irmão. Paulo ficou tão irado contra esse irmão que tinha relação sexual com a própria madrasta, no capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo mandou entregar ele para Satanás. E aí, você fala assim, tá vendo? Paulo ficou bravo só com o irmão que cometeu o pecado. Não. 1 Coríntios 5, Paulo lidou duramente com a igreja inteira. A repreensão foi para toda a igreja em Corinto. Mas aí os irmãos falavam assim, podiam falar, a igreja de Corinto, mas Paulo, não fizemos nada. Nós não temos nada a ver com isso. Não fomos nós que estamos tendo relação sexual com a nossa madrasta. É esse irmão aí, é só ele que está fazendo isso. Aí Paulo falou assim, mas por que vocês ficaram orgulhosos a tal ponto que vocês aceitaram isso? Por que vocês não expulsaram esse irmão? Por que vocês não lidaram com essa situação? Por que vocês deixaram esse fermento entrar? Vocês não sabem que o pouco de fermento leva toda a massa? Isso é sério, irmãos. Aqueles que tomam a posição neutra, ou seja, que deixam a doutrina entrar, a heresia entrar, porque lembre-se que a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaítas são heresias também. Heresias que destruíram a igreja. E até hoje destruíram. Irmãos vão entender. E se nós deixarmos essas coisas entrarem, amados irmãos, nós também somos culpados, porque nós não fizemos nada. Não fomos nós que cometemos o pecado, mas deixamos o fermento entrar. Quer ver? Deixa a Fabiana marcar aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, perdão. Olha o que Paulo fala aqui, ó, no capítulo 5. Tanto é que, quando Paulo escreveu para a igreja em Corinto, ele repreendeu a igreja inteira por um ato isolado de um irmão. Ora,
se Paulo quisesse, ele podia ter escrito só uma carta para o irmão que estava cometendo o pecado e repreendendo ele. Afinal de contas, não foi a igreja inteira que cometeu o pecado e imoralidade, foi esse irmão que cometeu o pecado e imoralidade. Bastava então tratar só com esse irmão, mas Paulo tratou com toda a igreja. Escreveu uma carta, e nessa carta que envolveu toda a igreja, por isso que a gente fala, a igreja em Corinto, ele tratou com esse pecado desse irmão. Por quê? Porque a igreja de Corinto também era condenada. Por quê? Porque ela deixou o fermento entrar. Então, irmãos, não pense que a posição neutra vai te deixar livre do Senhor ser contra eu e você. Não, irmãos. O Senhor não tolera o silêncio dos injustos. Não. Nós devemos levantar, somos pelo Senhor. Nós lutamos pela sua igreja e nós amamos ela, custe o que custar. Somos antipas, os que são contra tudo que não é do Senhor. Esse é o princípio, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 5, aqui Paulo fala assim, ó, no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Paulo está repreendendo todos os irmãos em Corinto, por um erro de um irmão. Mas não foram eles que cometeram imoralidade, foi aquele irmão, mas todos foram repreendidos. Por quê? Porque tem contra ti que tolera uns que façam essas coisas. Versículo 2: E contudo, ainda vós é plural, falando para toda a igreja, vós, ensoberbecidos, orgulhosos, não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Paulo está repreendendo a igreja inteira. O Senhor, e não é Paulo, é o Senhor entrou contra a igreja em Corinto inteira, porque ela manteve aquele dentro da igreja que sustentava a tal moralidade. Eu, na verdade, versículo 3, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. O autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tá vendo? Aí Paulo tratou com o pecador. Aí, mas não isentou a igreja. Aí ele continua. 6. Não é boa a vossa jactância, a vossa, é plural. Papai, assim, não é boa o orgulho, jactância é orgulho. Não é bom o orgulho de vocês, não, igreja em Corinto. Não sabeis que um pouco de fermento leva da massa toda? Vocês não fizeram nada. Ficar na posição neutra, deixou o fermento entrar e acham que vocês não são condenados por isso? 7. Lançai fora o velho fermento. Lança fora, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Vocês têm que se manter a igreja sustentando a verdade. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os atos de sinceridade da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. Paulo não está falando de você não associar com os impuros do mundo. Porque não tem como a gente não ter contato com as pessoas do mundo. Se fosse assim, a gente sairia do mundo. E iria para o céu, né? Aí Paulo fala assim, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso teria de sair do mundo. Não tem como não associar nesse sentido. Você está convivendo, né? Paulo não está falando dos impuros do mundo, falando dos impuros na igreja. Aí ele fala, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra. É o que nós vamos ver na questão da doutrina de Balaão. Ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comeis. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Vocês não julgam os de dentro, não? Eu não posso julgar os de fora. Os de dentro tá aí, vocês não fazem nada. Os de fora, porém, Deus julgará. Expulsai entre vós o malfeitor. Irmãos, o ponto que eu quero chegar aqui é que nós devemos ter clareza num ponto, antes de nós começarmos a explicar a doutrina de Balaão, nós precisamos ter uma clareza muito grande nesse ponto. O Senhor, quando toda vez que nós, como igreja, nós tomamos posição neutra nas coisas erradas, irmão, nós seremos condenados também. Nós teremos o Senhor ir contra nós também. O arrependimento tem que ser de toda a igreja. Todos nós temos que arrepender da nossa posição. Nós devemos, como igreja, qual é a função
como igreja. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos observar uma palavrinha que o Senhor falou aqui. Abriram 1 Coríntios 2, 14. O Senhor fala assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam. Gravem esse verbo, essa palavrinha que o Senhor usou. Vocês têm aí, eu sou contra vocês, igreja em pé, porque vocês estão mantendo aí no meio de vocês aqueles que estão sustentando o ensinamento, a doutrina de Balaão. E aí, no versículo 15, o Senhor repete a mesma coisa sobre os nicolaítas. Usa o mesmo verbo, vamos ver lá. Outros sim também tu tens os que da mesma forma, igualzinho, sustentam. Olha o verbo sustentam. Sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, o que está acontecendo? Dentro da igreja em Pérgamo havia então um grupo de irmãos, não era a igreja inteira propriamente dita, mas havia grupos de irmãos que estavam sustentando, dando sustentação, apoio a esses dois ensinamentos heréticos, malignos, terríveis, que era de Balaão dos nicolaítas. E o resto da igreja não estava sustentando isso, mas tomou a posição de braços cruzados. Ah, Deus vai tratar com eles. Deus trata com o homem. Eu não vou fazer nada. Eu estou na minha. Eu estou tranquilo. Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou quietinho de braço cruzado. Quem está fazendo coisa errada, que Deus vai tratar. Será que é isso que nos mostra aqui? É isso que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 5? É isso? É isso que Paulo alertou Timóteo na primeira carta e segunda carta de Timóteo? Havia coisa errada da igreja em Éfeso. Paulo alertou Timóteo, não ser de maneira nenhuma neutro. De maneira nenhuma. Toma atitude, Timóteo. Mantém um padrão. Repreende. Luta. O Senhor elogiou aqui, nós vimos na semana passada, o Antipas, que lutou contra isso. Que morreu por era contra isso. Esses que o Senhor elogiou, é os que lutam, não os que tomam a posição neutra. Então, voltando, gravem isso, havia dois grupos, não sei se é dois, ou era o mesmo grupo, não sei dizer, mas havia um grupo de pessoas que sustentavam, davam apoio, o senhor usou a palavra, o verbo sustentar, a essas heresias. Olha como isso é maligno, porque a função da igreja é sustentar, dar apoio à verdade da palavra de Deus e nunca a doutrinas heréticas. Vamos ver? 1 Timóteo, vamos ler. Olha que coisa, olha que a igreja se transformou. Coisa terrível. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo fala. Abram aí, pra vocês ganharem. Paulo fala para Timóteo assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, você, Timóteo, se eu tardar, fique ciente, fica claro, Timóteo, fica bem sabedor de como se deve proceder na casa de Deus, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Paulo falando assim que a igreja, ela é a casa onde o Senhor mora. Quem mora na igreja é o Senhor, é a casa dele. Ou seja, a igreja e o Senhor andam casados ou sempre juntos. A casa do Senhor, a igreja é a casa do Senhor. O Senhor habita na igreja. Na igreja em Pérgamo, o casamento não foi com o Senhor, houve um adultério. O casamento da igreja em Pérgamo foi com Satanás. O Satanás que habitava na igreja. A igreja deixou de ser a igreja do Deus vivo, deixou de ser a casa de Deus para ser a casa de Satanás. A igreja de Satanás vivo. Porque lá em Pérgamo, você falou assim: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. No final, falou assim: onde Satanás habita.
A casa agora é a casa, a igreja, então a casa de Satanás. E continua. Aí Paulo fala aqui em 1 Timóteo, versículo 15. A igreja não só é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, mas também a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Quer dizer que a igreja é aquela que sustenta como uma coluna, como uma baluarte, é a mesma palavra de base. Baluarte e base é a mesma coisa. Tá? Ou a gente pode trocar a palavra baluarte por base, para vocês entenderem melhor, que é uma palavra mais conhecida por nós do que baluarte. Então, vou trocar. Fala assim, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e a base da verdade. Quem é que sustenta a coluna? Quem é que é a coluna que sustenta a verdade? É a igreja. Quem é que é a base que sustenta a verdade? É a igreja. Mas na igreja em Pérgamo havia aqueles que, em vez de sustentarem, de ser a base da verdade, estavam sustentando, sendo a base das heresias de Balaão e dos nicolaítas. Tenho contra ti que tens aí os que sustentam, que são a coluna, a base da doutrina de Balaão. Tenho aí contra ti os que sustentam a doutrina, o ensinamento dos nicolaítas. Vocês percebem, irmão, como houve uma mudança radical na igreja? O Senhor não está falando, agora vamos voltar lá para a igreja em Pérgamo. Vamos voltar para lá, para Apocalipse 2. O Senhor não está, versículo 14, o Senhor não está falando, mais uma vez, amados irmãos, mais uma vez, o Senhor não está falando que a igreja inteira de Pérgamo sustentava a doutrina dos nicolaítas ou de Balaão, não. O senhor está falando que tinha alguns dentro da igreja que sustentavam tais heresias. Mas uma vez que a igreja em Pérgamo tolerava que alguns que estavam no seu meio sustentassem, fosse a coluna, a base de tais heresias, de tais mentiras, em vez de ser a base da verdade, o Senhor se colocou na posição contra toda a igreja. Então, vamos voltar para o versículo 14, né? Agora vamos tentar entender, eu já expliquei para os irmãos muito sobre isso. Agora vamos entrar propriamente no que é essa heresia, esse ensinamento, essa doutrina de Balaão. Vamos entender agora. Então, vamos ler o versículo 14 de novo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam, que são a base, a coluna, a doutrina de Balaão. Então, doutrina quer dizer, eu falei para vocês, a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Então, olha só, vamos lá. Tens aí os que sustentam o ensinamento de Balaão. Que ensinamento é esse? O qual ensinava. Tá vendo? Balaão tinha um ensinamento, com o ensinamento ele ensinava. O que Balaão ensinava? Qual que era a doutrina? Irmão, isso foi tão grave que Balaão fez, que isso virou um ensinamento. Porque Balaão ensinou isso. Balaão ensinou, irmãos. Era um ensino. Era um ensino que Balaão fazia. Então vamos lá. Tens os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava. Que doutrina é essa? Que ensinamento é este de Balaão? O que Balaão ensinava? Ensinava a Balaque a armar ciladas, laços diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então é isso que nós vamos falar hoje, da doutrina do ensinamento de Balaão. Então, aqui o Senhor está falando que Balaão fazia isso em relação aos filhos de Israel. Porém, agora o Senhor está dizendo que o que Balaão fez lá no Velho Testamento em relação aos filhos de Israel estava acontecendo, repetindo a história de novo, mas agora em relação à igreja. Estava tendo esse mesmo ensinamento para a igreja, para os irmãos. Agora não é só os filhos de Israel, não é só os judeus, não. Agora é com a igreja. O que aconteceu com Israel está se repetindo com a igreja. Balaão agora está na igreja, não ele propriamente dito, o ensinamento dele, né? Ensinando Balaque, e não o próprio Balaque mesmo, né? Mas ensinando, né, as pessoas a armar cilada diante dos irmãos, que não são os filhos de Israel mais, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então, tudo começa com comer para depois se prostituir. Então, o primeiro ensinamento, qual é o ensinamento de Balaão?
Deixa eles comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Quem come se prostitui. Se nós comermos as coisas sacrificadas aos ídolos, isso quer dizer que logo em seguida estaremos adorando esses ídolos, e ao adorar esses ídolos, porque comemos as coisas que eles nos ofereceram, então as coisas aos ídolos você come. Comeu? Você adora o ídolo. Adorou? Próximo passo, prostitui. Há um casamento, há uma união. A prostituição é um casamento. Toda vez que alguém se une a uma mulher, torna-se uma só carne a ela. Quando havia uma prostituição, é que o homem tornou-se. Ele era casado com alguém, ou mesmo não fosse casado, e ele se uniu a outra mulher. Ele se prostituiu. Fornicação é muito semelhante à palavra prostituição. A diferença é que fornicação é quando alguém que não é casado tem ato sexual com a mulher que não é sua esposa. Ele não casou. Nem que seja namorada dele, mas está tendo relação sexual com ela e não casou, isso é fornicação. Isso também é grave aos olhos do Senhor. Porque não é casado. Agora, prostituição, quer dizer, o adultério, não a palavra prostituição, o adultério é quando alguém que é casado e ele se une a uma outra mulher que não é a sua. Aí ele adulterou. Mas tanto adulterar, que é quando alguém casado tem relação com outra mulher que não é a sua, quanto alguém solteiro que nunca casou tem ação sexual com qualquer mulher, que é chamada fornicação, ambas as coisas, aos olhos de Deus, são prostituição. Então, prostituição pode ser separar em duas coisas: fornicação antes do casamento, adultério depois do casamento. Fornicou ou adulterou, as duas são iguais à prostituição. Mas tudo começa com o que nós comemos. Esse é o ensinamento. Cuidado com o que nós comemos. Porque ao comer, logo estaremos idolatrando e prostituindo. Vamos entender agora sobre Balaão. Vamos lá, agora vamos para Balaão. Mas antes, irmãos, eu queria explicar algo muito importante para os irmãos. Antes nós lemos a história de Balaão lá em Números. Nós vamos ver a história de Balaão, vamos entender essa história de doutrina de Balaão, mas eu antes quero explicar um ponto muito importante. Eu assim vejo, tá? Essa maneira como eu vejo. Não sei se todos os servos de Deus veem dessa maneira, mas esse é o meu entendimento que eu tenho dessa história de Balaão. E você não precisa aceitar como eu aceito, né? Ou precisa crer como eu creio. Mas essa é a maneira como eu entendo. E eu vejo nuances no que eu vou falar agora. Por isso que eu acho tão sério. Então vamos lá. Balaão é citado na Bíblia muitas vezes. Quer dizer, não demais, mas algumas vezes citado na Bíblia, tá? Porque é tão sério o que ele fez. Então, no Novo Testamento, por exemplo, ele é citado, salvo engano, 3 vezes, tá? Se eu não estiver equivocado aqui. E no Velho Testamento é citado mais do que só em Números. É citado, vamos ver, em Neemias, citado em Miqueias, citado em Deuteronômio, é citado em alguns lugares, tá? Mas do Novo Testamento, eu queria que vocês observassem um detalhe, que assim eu vejo, tá? Acompanha comigo lá. Então aqui, antes, vamos entender. Aqui Apocalipse está falando da doutrina de Balaão. Gravar essa palavrinha? Doutrina, ensinamento de Balaão. E Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Pelo menos na nossa Bíblia. Não o último que foi escrito, mas é o último que está na nossa Bíblia. Ele conclui a Bíblia. Então, quando conclui a Bíblia, fala-se de doutrina de Balaão. Agora vamos ver as outras citações de Balaão no Novo Testamento. Então vamos ver lá 2 Pedro. Acompanha comigo. 2 Pedro. Pedro citou de novo Balaão na sua carta. Por que Pedro citou de Balaão? Porque Pedro aqui, em 2 Pedro, estava dizendo que na época de Pedro, estava acontecendo já na época de Pedro, no meio da igreja, pessoas que estavam agindo como Balaão. E não só isso, mas Pedro está falando também que no futuro, antes da volta do Senhor, haveriam pessoas no meio da igreja que estariam agindo como Balaão. Irmãos, Balaão, a história de Balaão, entendam, irmãos, por favor, pare para pensar, por favor. A história de Balaão, nós vamos ver em Números, é o que aconteceu de Balaão, um profeta gentil, um feiticeiro, agindo no meio do povo de Deus.
Então, tudo que diz respeito a Balaão sempre algo maligno agindo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Lá no mundo, tem feiticeiro a rodo. Não interessa, não é isso que quer dizer Balaão. Balaão é o que Balaão fez quando ele entrou no meio do povo de Deus, lá em Números, no meio do povo de Israel. Então, sempre quando citar Balaão, é o que Balaão faz no meio da igreja. É algo maligno no meio da igreja, tá? Agora vamos ver como é que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2. Ele fala assim, ó, olha só, no versículo... aí tá falando... Agora eu vou ler um versículo para entender. Vamos ler o 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aí a gente pula lá para o versículo que ele fala de Balaão. Vamos ler lá, versículo 1. Assim como no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também, da mesma maneira, haverá entre vós. Pedro está falando para os irmãos. Carta de 2 Pedro é para os irmãos. Está falando assim, ó, na mesma maneira que surge no meio do povo falsos profetas, vai acontecer no meio de vocês, no meio da igreja. Falsos mestres, haverá entre vós assim também haverá entre vós falsos mestres. O que o mestre faz? O mestre é alguém que dá ensinamentos, que ensina. Então, Pedro está falando que na época de Pedro, e também na época da volta do Senhor, vai haver no nosso meio mestres que vão ensinar coisas, doutrinas e ensinamentos errados, como Balaão, tá? Que entrou no meio do povo para ensinar coisas terríveis. Então, vamos lá. Os quais introduzirão dissimuladamente é assim, quer dizer que é uma maneira, dissimuladamente de uma maneira muito discreta, oculta, em que você não vai perceber tão fácil, não. Você está achando que heresia é uma coisa que você percebe assim, pô, descaradamente, né? Não. A heresia vai entrando de forma muito dissimulada, coberta, enrolada, com outra cara, com a face boa, com a aparência boa. Heresia entra de forma dissimulada, tá? Vamos lá. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ou seja, você começa então a abandonar o Senhor, que é o seu soberano Senhor que te resgatou, que morreu por você, para você se casar com ele, para você casar-se, prostituir-se com as coisas do mundo. Você abandona o seu amado e vai se unir a outro homem, ou a outra, ou, a outro homem, a outro noivo, que é o mundo. Vamos lá. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, não é poucos não, muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Vai danificar, trazer infâmia. Infamado é infâmia, é mau testemunho. O caminho da verdade vai ser mal testemunhado. Pessoas que vão começar agora falar mal da igreja por causa dessas heresias. A igreja que sustenta a verdade vai ser toda prejudicada por causa disso. Vão falar mal da igreja. O caminho da verdade vai ser infamado, vai trazer infâmia, desonra, vergonha para o caminho da verdade que é a igreja. Tá? Vamos continuar. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Esses, movidos por avareza, amam o dinheiro, tá? Amam o dinheiro, que é o que Balaão fez por amor ao dinheiro. Eles farão comércio de vós. Nós seremos comércio deles. Vão pegar nós e vão nos usar para ganhar dinheiro. Comércio de vós, tá? Com palavras fictícias, cheias de ficção. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Aí eu vou pular daqui e vamos lá para quando ele fala de Balaão. Vamos pro versículo 13, 12. Pedro vai falando dessas pessoas, tal, né? Desses que ensinam falsos mestres, heresias. Aí quando chegar lá no versículo 12, ele fala assim: esses, todavia, é o mesmo falando dessas mesmas pessoas. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo justiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades.
Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco. Tá vendo, irmão? Pedro está falando assim: vocês vão deixar essas pessoas terríveis banquetear junto com vocês. Ficarem juntos. Continua. Tendo os olhos cheios de adultério, não foi isso que Balaão ensinou? A adulterar? Insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, aquelas almas que não são constantes, aqueles irmãos e irmãs que não têm sua alma trabalhar, transformar, que aprendem a negar a sua vida da alma, serão engodados, levados no engodo, no engano. Engodo é engano. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Agora olha o versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, que é a jumenta, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, Pedro chama Balaão, não sei por quê, também não vou entrar aqui no mérito, e chama Balaão de profeta, tá? Para mim é difícil entender, não sei por que a Bíblia chama de profeta, né? Sendo que ele era um feiticeiro. Mas Balaão, lembre-se, Balaão não era judeu, Balaão não era do povo de Deus, Balaão era gentil, um feiticeiro, tá? Mas a Bíblia chama de profeta. Eu acho, eu creio, eu posso imaginar, isso é a minha explicação. Posso imaginar que chamou de profeta porque ele fez profecias verdadeiras. Deus usou ele, tá? Só por isso que eu penso que a Bíblia chama de profeta, mas ele em tudo foi negativo. Tanto é que Balaão foi morto pelos próprios filhos de Israel. Os filhos de Israel foram lá e mataram Balaão, tá bom? Mas assim, o ponto que eu quero chegar aqui é que, olha o versículo 15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Então, Pedro, quando fala de Balaão, não usa a palavra que o Senhor usou lá em Apocalipse. Em Apocalipse, o Senhor usou a expressão doutrina de Balaão. Aqui, Pedro fala caminho de Balaão. Então, observem, o Senhor chama de doutrina em Apocalipse, Pedro chama de caminho de Balaão, tá? Agora vamos para outra citação de Balaão no Novo Testamento. Vamos para Judas. Judas está antes de Apocalipse, tá? É o livro justamente antes de Apocalipse, tá? Então, Judas, versículo 11. Só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 11. Olha como é que Judas se chama de Balaão. Veja, irmãos, como Balaão foi grave o que ele fez, tá? É citado mais uma vez, é sério isso. E porque vai repetir, tá? Quando Judas cita de novo Balaão, é porque vai dizer que vai acontecer a mesma coisa na igreja, nos nossos dias, que a Balaão fez. E aconteceu na igreja de Pérgamo. O Senhor disse que na igreja de Pérgamo, e até hoje está acontecendo, irmãos. Nós vamos ver mais. Então vamos lá, olha o versículo 11. Né? É, Vamos lá, fala assim: ai deles, está falando daqueles que são os falsos mestres também, os mesmos que Pedro está falando, né? O mesmo sentido. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, aqui, Judas, quando fala de Balaão, ele cita uma outra expressão. Ele cita a expressão erro de Balaão. Então, vamos lá. Apocalipse fala doutrina de Balaão. Lá em Pedro, Pedro fala caminho de Balaão. E aqui em Judas, Judas fala de erro de Balaão. Irmãos, apesar de essas três expressões, no fundo, diz respeito à mesma coisa, as mesmas atitudes erradas de Balaão, eu, Gustavo, isso é o que eu entendo, não, vocês não precisam crer nisso, eu entendo que há uma certa progressão nisso, tá? Tudo é o que Balaão fez, mas eu entendo uma progressão nisso. Eu entendo o seguinte, irmãos. Tudo começa com um erro, o erro de Balaão. Balaão começou errando, tendo ganância no seu coração. Vocês vão entender isso melhor. Uma vez que ele ouve o erro de Balaão,
e ele não se arrependeu, ele tomou o caminho para praticar esse erro. Ele foi até o povo de Israel no caminho, tá? Aí o erro virou uma coisa pior, virou um caminho. O erro de Balaão estava no coração dele. Aqui fala, olha só. Olha aqui, ó. Movido, versículo 11. Movidos de ganância se prestaram no erro de Balaão. A ganância está no seu coração. O erro começa no coração, irmãos. Se nós não tratarmos com o erro vai transformar-se num caminho, numa coisa que vai acontecer, uma atitude prática. E se nós não nos arrependemos no caminho, um dia isso vai virar até mesmo um ensinamento, que nós vamos ensinar outros, vai virar a doutrina de Balaão. Por isso que eu entendo que na história de Balaão, eu, Gustavo, entendo assim, houve um progresso no pecado dele. Começou no seu coração com o erro, o amar a ganância. Ele não tratou com isso, porque ele não tratou, ele tomou o caminho de ir contra o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Israel. Aí virou caminho. E aí, lá na frente, ele virou o ensinamento. Ele ensinou Balaque, rei de Moabe, a como fazer os filhos de Israel caírem, como botar pé de tropeço na vida do povo de Israel. Então, há uma progressão no pecado. Se nós não lidarmos, isso é uma lição para nós. Se nós não lidarmos com o erro no nosso coração, isso transforma-se num caminho, vira nossa atitude. E se ainda não houver arrependimento, vai virar a coisa que nós vamos ensinar os outros ainda. Vai virar um ensinamento, uma doutrina, que vai tropeçar, fazer muitos tropeçarem. Mas tudo começou com um errinho lá no coração. Vamos entender isso melhor na história de Balaão agora? Que aí nós ganhamos luz. Vamos lá. Tem muitas lições maravilhosas de Balaão. Vamos lá, vamos para números agora. Tá? Números. Números capítulo 23. Abram lá, irmãos. Abriram? Números 23. Aliás, números 22, perdão. Então, eu vou ler, eu não vou ler tudo, porque não dá tempo aqui. Mas eu vou explicando para os irmãos. Então, o moço sabe da história, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam entrando para a terra de Canaã, né? Eles estavam vencendo todos os povos que haviam na terra de Canaã. Todos os inimigos que vinham, eles estavam vencendo. Deus estava abençoando, eles estavam vencendo, 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 vencendo. Aí, quando eles acamparam próximo à altura de Jericó, vamos ler o versículo 22:1, número 22:1. Vamos entender melhor. Vamos lá. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam nas campinas de Moabe, na terra de Moabe, no reino de Moabe, né? Além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora, dois pontos. Agora, é o que ele falou, né? Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, Balaão, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, Balaão, será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaão. Então, vamos parar um pouquinho e explicar. Então, quando o povo de Israel chegou ali próximo ali da terra de Moabe, perto de Jericó, o rei de Moabe, na época, o nome dele era Balaque, ele ficou muito preocupado, porque ele ouviu a história de todas as outras nações que o povo de Israel estava vencendo, destruindo uma após a outra. Aí ele pensou assim, puxa, se as outras nações que eram poderosas, o povo de Israel venceu, eu vou perder para eles também. Daqui a pouco eles vão entrar aqui na minha terra e vão destruir tudo, vão lamber tudo, comer tudo, acabar com tudo.
Então ele ficou com medo. Ele falou assim, ele sabia que o povo de Israel era mais poderoso do que ele. Aí a pergunta é, irmão, a primeira pergunta é: o povo de Israel era mais poderoso que eles? O que vocês acham? Na verdade, homem por homem são todos iguais. Israel era igual a qualquer outro homem. Israel era igual a qualquer outra nação que Israel derrotou. Humanamente falando, era todo mundo igual. Mas por que Israel conseguia vencer todos os povos? Porque o poder de Israel não estava em Israel, estava no Senhor. O poder de Israel era o Senhor, não era Israel. Israel não tinha nada especial a não ser em si próprio, a não ser no Deus a qual eles amavam e serviam. Irmãos, isso é o mesmo princípio para nós hoje, que nos dá poder contra o inimigo, contra os nossos inimigos, que na verdade Satanás e seus demônios, esses são só os nossos únicos inimigos, não são os homens, mas Satanás e os demônios. O que nos dá poder contra Satanás e o império das trevas é o Senhor. Nós, por nós, somos iguais a qualquer nação, facinho de ser derrotados. Mas o que nos dá poder, que nos faz o nosso inimigo, Satanás, tremer, é o nosso Deus que está junto conosco, está em nós, tá bom? Então, aí, Balaque ficou preocupado. Aí Balaque lembrou que havia um feiticeiro lá na terra da Mesopotâmia, tá? Aonde Abraão saiu lá no passado, até dos caldeus, onde estava Babilônia. Havia lá um babilônico, um caldeu, um feiticeiro famoso na época, chamado Balaão. Era um profeta. E ele sabia que Balaão era tão famoso que tudo que ele abençoava era abençoado. E tudo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. Ele falou assim: puxa, eu conheço, ele pensou assim, Balaque, né? Eu conheço a história de Balaão. Balaão é poderoso. Vou pagar para ele o preço dos encantamentos. Ou seja, tá vendo? Ele fazia feitiços, encantamentos. Olha o versículo 7, ó. Levando consigo o preço dos encantamentos. Tá vendo? Sabia que Balaão fazia encantamento, jogava feitiço, maligno, encantamento, tá? É o mesmo significado que Paulo falou em Gatos. Gatos, insensato, quem vos enfeitiçou? Fascinou, no grego, é quem vos enfeitiçou, quem vos encantou com esse encantamento, né? Então, é o mesmo princípio. Aí, voltando à história aqui. Aí ele pegou, foi contratar Balaão. E Balaão morava na Mesopotâmia, o dos caldeus, era gentil, feiticeiro, tá? Como é que você sabe que é o dos caldeus? Está falando aqui, ó. Olha no versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Betor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates. Rio Eufrates é Babilônia, Mesopotâmia, onde está o Ur dos caldeus, tá? Na terra dos filhos do seu povo, ou seja, que é os filhos do povo, tá? De Balaão. A chamada dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando de frente de mim. Então, vamos pular a história, tá? Vamos seguir um pouco. Aí o que aconteceu? Muito bem. Quando chegaram até Balaão, Balaão consultou a Deus, consultou o Senhor. Balaão também tinha aprendido a falar de Deus. Apesar de Balaão seguir vários deuses, Balaão também havia sabido do Deus verdadeiro. Da mesma forma que o Espírito muitas vezes usava Saul, e Saul tinha suas atitudes malignas, o Senhor também usou Balaão, tá? Mas Balaão não era profeta de Deus, ele era profeta de encantamento de deuses, mas ele também consultava o Deus verdadeiro. Aí, o versículo 18, vamos ver o que aconteceu, ó. Respondeu ao Balaão, bom, ele foi consultar, Balaão consultou o Senhor, né? Chegou lá, Balaão falou que consultar o Senhor, né? Vamos ler a história, né? Melhor a gente ler. Não estou com tanta pressa assim. Aí, vamos lá, versículo 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Eu acho tão bom essa maneira que Deus faz. Irmão, é tremendo, né? O Senhor não sabia quem eram aqueles homens? Por que você perguntou para Balaão? O Senhor faz isso conosco, ele faz perguntas, não porque ele não sabe a resposta, porque ele quer ver onde está nosso coração. As perguntas de Deus são uma chance que Deus está nos dando a nos levar ao arrependimento. Mas vamos lá. Respondeu Balaão a Deus. Balaque, rei dos Moabitas, contou para Deus a história como se Deus não soubesse, né? Balaque, rei dos Moabitas, filho de Cipó, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-o. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora.
Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Amém! O nosso Deus sempre é por nós. Amém! Levantou-se, está bem clara a resposta de Deus para Balaão. Vamos lá. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim. Porque era longe, tá? Mesopotâmia da terra de Israel era bem longe. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu, olha a resposta de Balaão. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Vamos parar aqui. Esse versículo 18 parece muito bonito o que Balaão falou, né? Balaão falou assim: ó, por que vocês estão vindo de novo perguntar, pedir para eu ir amaldiçoar o povo de Israel? Deus falou para mim que eu não vou. Ó, Balaque pode me dar uma casa cheia de ouro e prata que eu não vou. Parece muito bonito isso que Balaão falou. Mas Balaão falou isso de boca para fora. Lá no seu coração estava já operando o erro de Balaão. O erro de Balaão era a ganância. Ele falou de boca para fora, mas no coração ele estava doidinho para ter essa prata e esse ouro. Doidinho. Ele só sabia que ele não podia ir contra Deus. Mas ele queria se ele pudesse. Então parece que não, que ele está falando bonito, mas vocês vão ver que no versículo 19 de 20, ele foi de novo perguntar para o Senhor se podia ou não podia ir. Ora, para quem já falou, Deus falou claramente no versículo anterior que era para ele não ir, estava certa a resposta. O Senhor havia dito: Balaão, você não vai. Você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é povo abençoado. Pronto, acabou, Balaão. Mas Balaão, quando ele percebeu que chegou os outros mensageiros de Balaque com muito mais riqueza oferecendo, ele fala bonito assim: ah, é que Balaque me deu uma casa cheia de ouro e prata, eu não posso ir. Mas no coração eu tava doidinho. O que ele fez? Ele falou assim: não é possível eu perder essa. Não é possível eu perder essa chance de ficar rico, de ficar honrado. Eu não posso perder essa. Sabe o que ele foi? Perguntar para o Senhor de novo. Olha só. Aí, versículo 19, fala assim: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiquei essa noite para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Como assim o que mais o Senhor me dirá? O Senhor já tinha dito claramente. Ou o Senhor é homem para mentir, ou o Senhor volta atrás do que ele falou. Aí vamos lá, versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Aí eu falei: peraí, irmão Gustavo, agora eu não entendi nada. Agora deu um nó na minha cabeça. Agora o Senhor está falando para Balaão que ele pode ir. O Senhor mudou de ideia? Quer dizer que o Senhor fala no versículo anterior que não pode amaldiçoar. Agora o Senhor fala que ele pode ir. Pronto, não ir. Agora fala que ele pode ir. Aqui está um princípio, amados irmãos. Aprendamos esse princípio. Quando nós temos situações em que nós vamos buscar o Senhor e o Senhor falar conosco não claramente, o Senhor falou com você e comigo não claramente, não pergunte para o Senhor novamente. Não ore sobre esse mesmo assunto de novo. A resposta já foi dada a primeira vez. Se nós orarmos de novo ao Senhor, o Senhor pode deixar-nos ir. Mas esse deixar ir, na verdade, é contra a vontade do Senhor. Ele faz isso falando assim, tipo assim: puxa, eu não já falei para você, Gustavo, que não é para você fazer? Você está me perguntando de novo. Eu estou insistindo, Senhor, por favor, por favor, por favor. Eu falo assim: então tá bom, já que você não quer me ouvir mesmo, vai. Já que você não quer me obedecer, então vai. E eu vou te ensinar uma lição. Já que você não quer tratar com o erro do seu coração, está insistindo comigo, então vai, toma o caminho do erro de Balaão. Balaão, você começou com erro no seu coração. Estou tentando te salvar, Balaão, desse erro. Você está insistindo comigo.
Insistindo, já te falei para não ir. Você está insistindo? Então tá bom, toma o caminho de Balaão agora. Sai do erro que está no seu interior e toma o caminho de Balaão. O erro agora se exterioriza, sai do coração e torna-se um caminho. Isso é um princípio, irmão. Muitas vezes nós fazemos isso. E o Senhor faz isso também. Se nós insistimos um assunto, o Senhor já disse não, o Senhor pode dizer sim. Mas esse sim é o Senhor nos testando, nos usando agora para nos dar uma lição. E é aí que começa a história da jumenta de Balaão, que o Senhor humilhou Balaão com a jumenta. Entenderam, irmãos? Nós precisamos entender como o Senhor age. Não é tão simples quanto parece. Essas lições precisam ser aprendidas. O Senhor disse, morreu. Acabou, irmãos. Não insistamos. Se o Senhor não falou nada ainda, você pode insistir em oração. Senhor, Senhor, por favor. Mas você insiste em oração, você falou não. Ele pode dizer sim, mas vai ter lições que você vai aprender duramente. Eu e você. Entenderam o ponto, irmãos? Porque nós estamos saindo da atitude do erro e entrando na atitude do caminho, tá? Aí Balaão tomou o caminho dele. Vamos lá. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os filhos de Moabe. Entrou no caminho de Balaão. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. Opa! Eu não estou entendendo nada. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi? Mas no versículo 20 o Senhor autorizou. Vai! Aí o Senhor deixa aí, aí depois fica bravo. Fica irado. Entendeu? Agora vocês estão entendendo como parece complexo, mas é simples. Se nós insistirmos no erro, o Senhor deixa nós tomarmos o caminho. Então, irmãos, eu quero dizer algo para os irmãos. Há um conceito errado que eu ouvi muito nesses últimos dias aí. Fala assim, eu ouvi muito falar isso aí. Irmão, não se preocupe não. O que não é de Deus não vai permanecer. Irmão, isso não é verdade. Essa frase não é bíblica, não é verdade. Deus permite que o erro de muitas coisas permaneçam sim, para virar coisas mais graves lá na frente, para dar grandes lições. Graves, mas ai daqueles que tomaram o caminho de permanecer no erro. Por exemplo, o Senhor deixou Balaão ir, mas já que não era de Deus Balaão ter ido, mas Balaão deixou ele ir. Tá me perguntando pela segunda vez, Balaão, se eu devo ir ou não? Isso mostra que você está realmente querendo ganhar dinheiro no seu coração, né, Balaão? Então vai, toma o caminho então. Vai, Balaão. Mas pensa que o Senhor te agradou? E o erro de Balaão, que virou o caminho, que virou o ensinamento, está até hoje na igreja. Por que o Senhor não lidou contra isso até hoje? Um dia você vai lidar. Mas calma, irmãos. Até lá, muitas coisas aconteceram. E ai daqueles que deixaram cair nesse erro. E não tomaram, e ficar na posição neutra, irmãos. Então, isso que eu quero que os irmãos entendam. Não entre nesse conceito, porque o que é de Deus vai morrer. Vai quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, e vai morrer tudo que não é de Deus, é verdade. O mundo, Satanás, tudo vai ser lidado. Mas até lá, irmãos, nós podemos ir junto com esses erros também. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. 22. Acendeu o saíra de Deus porque ele se foi. O anjo do Senhor pôs-se no caminho para o adversário. Opa! Aí que eu quero deixar essa parte para a mensagem lá na frente, mas eu vou ter que tocar rapidinho. Você quer o anjo de Deus. Esse anjo de Deus aqui é uma manifestação de Cristo antes de Cristo ser encarnado. Esse anjo de Deus que simboliza Cristo, sabia disso? Ele se foi no caminho, o Senhor se posicionou contra ele. Quero te perguntar, meu amado irmão, nós queremos o Senhor a nosso favor ou você quer o Senhor sendo seu adversário? Nós queremos o Senhor junto comigo ou o Senhor sendo contra mim? Mas vamos lá. Ora, Balaão ia caminhando, montando a sua jumenta. Caminhando, caminhando. Estava no caminho de Balaão. Lembra da expressão de Pedro. Começou no erro de Balaão, na expressão de Judas. E agora está transformando-se no caminho de Balaão, na expressão de 2 Pedro. E lá na frente, no 25, vai virar o ensinamento de Balaão para Balac, a doutrina de Balaão, tá? Então vamos lá. Viu, pois, a jumenta, tal, montar essa jumenta, versículo 23, eu vou pular aqui, vamos pular, você já sabe da história, né? Vamos pular tudo. Mas vamos só para o versículo. É... Versículo 22. Então, versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho.
com a sua espada desembainhada na mão. Olha que interessante, né? O anjo estava com a espada desembainhada na mão. Vou deixar isso para a mensagem lá na frente, quando nós falamos do Senhor com a espada que sai da sua boca, tá bom? Mas vamos pular. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes pancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O erro tornou-se um caminho perverso diante do Senhor. E a jumenta me viu já 3 vezes e desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te havia matado, e a ela deixaria com vida. Mata o profeta e deixa o animal vivo. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os filhos de Balaque. Deus se botou, mas autorizou. Por quê? Porque Deus queria fazer grandes coisas também. Aí, vamos lá. O que aconteceu, irmãos? Agora vou tocar uns pontos maravilhosos. Quando Balaão chegou, você sabe da história. Aí Balaque estava lá preparadinho, Balaão está preparado para amaldiçoar o povo. Aí Balaão, em vez de amaldiçoar, é porque eu não tenho tempo de explicar as coisas todas aqui, irmão. Por causa do tempo, vai ficar muito grande a mensagem. Eu vou pular rapidamente, porque isso aqui, inclusive, é, esse aqui é tão tremendo, né? Se depois vocês quiserem saber mais dessas bênçãos de Balaão, eu sugiro, irmãos, ouvir outra mensagem. Quem quiser depois me pergunte nos comentários aqui embaixo, que aí eu te sugiro aonde você vai ouvir uma mensagem sobre as bênçãos de Balaão. Mas eu vou citar rapidamente aqui. Então, aí Balaão tentou primeiro amaldiçoar. A primeira que ele tentou amaldiçoar, ele não conseguiu, aí ele abençoou. E essa bênção, irmão, era profética. Ele abençoou o povo de Israel, mas na verdade estava abençoando a igreja. Naquela hora era Israel. Mas profeticamente era a igreja. Tudo que vale para Israel vale para a igreja, em termos de bênção. Olha, vamos lá no versículo, a primeira bênção de Balaão. Versículo 7, número 23, 7. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Eu vou explicar rapidamente aqui. Ele começou falando assim, Balaão, ele ia amaldiçoar e abençoou. A primeira bênção, ele falou assim, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como eu posso denunciar? Denunciar é falar coisa contra, dar uma denúncia. Quando você faz a denúncia contra alguém, é algo contra. Como eu posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Irmãos, aí é um princípio que nós precisamos guardar como igreja. Não temamos as pessoas vindo nos amaldiçoar. Quantos nos amaldiçoaram nesses últimos dias? Vocês sabem disso, irmão. Fomos amaldiçoados tremendamente. Mas não temamos ser amaldiçoados. Nos chamar de adorador de Satanás. Nos chamar de todos aqueles que saíram vão cair. Todas essas coisas nós ouvimos. Nos chamar de leprosos. Nos chamar de contaminados, de rebeldes. Nos chamar de tantas coisas. Nos fazer tantas denúncias contra nós. Mas, irmão, o que interessa é que, se Deus me denunciou, tudo bem. Mas se Deus não me denunciou, quem é o homem para nos denunciar? Se Deus, então, está me amaldiçoando, e fomos amaldiçoados também, vai abrir um buraco no chão, vão ser engolidos, tantas coisas foram amaldiçoadas. Mas o ponto é, se Deus me amaldiçoou, seremos amaldiçoados. Mas se Deus não me amaldiçoou, quem pode nos amaldiçoar? Quem? Até os que atentarem amaldiçoar vão bem dizer. Por isso, na minha sala ali tem um quadrinho, vocês podem entrar lá, está escrito assim em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Nós tememos muito. O que nós tememos é, Senhor, tu és contra ou a favor de nós? Ah, irmãos, isso é o que nós tememos da ponta do pé ao dedo da cabeça. Senhor, nós nunca queremos o Senhor contra nós. Nunca queremos que o Senhor se bote uma posição contra nós. Senhor, somos por ti, o Senhor é por nós. Isso é a nossa única e exclusiva preocupação. Não nos importamos o que os homens pensam.
Nos importamos se Deus é ou não contra nós ou a favor de nós. Porque se ele for a favor de nós, quem é Balaão para nos amaldiçoar? Quem pode amaldiçoar a igreja? Quem pode denunciar, intentar acusação contra os eleitos de Deus? Paulo fala em Romanos 8. Aqui Paulo usa a palavra denunciar. Paulo em Romanos 8 usa a palavra acusar. Aí, versículo 9 fala assim: pois do cimo das penhas, lá em cima das pedras, vejo Israel e dos outeiros aos montes, o contemplo. Eis que é povo que habita só. O que é povo que habita só? E não será reputado entre as nações. Quer dizer o seguinte: que Israel não se mistura. Israel não se casa com as coisas do mundo. Israel está só, no sentido assim, não está se unindo às pessoas do mundo. A igreja não se mistura com as pessoas do mundo. A igreja não pode ser Pérgamo. A igreja habita só com o Senhor. A igreja não é reputada entre as nações. A igreja não se mistura com as pessoas do mundo, com as nações do mundo. A igreja, ela é santa. É isso que quer dizer esse versículo. E você só pode ver a igreja santa, irmão, se você for para os outeiros, para os lugares mais altos. Vá para os lugares mais altos e você vai ter a visão mais elevada da igreja, como a igreja é perfeita, gloriosa. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, que a igreja ela é santa, sem mácula, sem ruga ou qualquer defeito. Ela é gloriosa. Versículo 10. Quem contou o pó de Jacó, eu enumerou a quarta parte da igreja. Quem pode contar a igreja? Você consegue? Eu estou falando, nesse exato momento, de Araguaína, Tocantins, uma cidade com 200 e poucos mil habitantes. E você, quero ver quem vai se levantar aqui no nosso meio para contar quantas pessoas existem na igreja de Araguaína. Você consegue? Você consegue? Se você conseguir contar quantas pessoas na igreja de Araguaína, me conta. Eu não sei. Quantas pessoas existem na igreja em Goiânia, Natal? Você consegue? Hein, papai? Quantos existem na igreja em Goiânia? A igreja em Goiânia são todos os filhos de Deus em Goiânia. A igreja em Goiânia a igreja em Araguaína são todos os filhos de Deus em Araguaína. Nós não conseguimos contar, é numeroso demais. Amém. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Aí Balaão fala que eu morro a morte dos justos e meu fim será como o dele. Balaão fala assim: eu quero morrer. Quando eu morrer, eu quero morrer dando um testemunho que eu fui justo. A morte dos justos era diferente da morte dos injustos. Quando ele morrer, é uma glória. Paulo fala que vou viver, que viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele que ama o Senhor, quando ele morre, é um lucro, é uma glória, é uma justiça. A morte do justo é a coisa mais linda do universo. Puxa, um justo faleceu, dando um testemunho. Quando um justo falece, mais irmãos querem se levantar para dar um testemunho. Eu quero ser como esse irmão ou essa irmã. Eu quero um dia morrer amando o Senhor como essa irmã morreu. Eu quero um dia morrer amando o Senhor como esse irmão morreu. Isso é a igreja. E Balaão quis falar assim: eu quero morrer como, não quero morrer como um feiticeiro, não. Eu quero morrer como, com a morte dos justos. Meu fim será como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Irmãos, ainda que o inimigo chame para amaldiçoar, ele vira bênção. Segunda bênção de Balaão. Vamos pular. Aí vai a segunda bênção. Aí Balaque falou: não. Balaque falou para Balaão: Balaão, não é possível, Balaão. Eu te chamei para você amaldiçoar, você abençoou? Vamos de novo. Aí tentou de novo. Aí, quando ele foi amaldiçoar, Balaão abençoou pela segunda vez. Vamos ver a segunda bênção. Versículo 17. 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipó. Dois pontos. Aí vai falar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmão, tudo que o Senhor prometeu para a igreja, para o seu povo, ele vai cumprir. Queira o inimigo tentar ou não, não vai adiantar. Tudo que o inimigo quiser destruir na igreja não terá sucesso, porque no fim o Senhor sempre vai fazer cumprir o que ele prometeu. Porque o Senhor não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Todas as promessas do Senhor têm em Cristo, amém. Paulo nos fala. Não percamos a esperança, pelo contrário, nos enchemos de esperança,
Porque o inimigo não pode frustrar os planos do Senhor para a sua igreja. Versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. As bênçãos do Senhor são irrevogáveis. O que o Senhor abençoou, irmão, ninguém pode arrancar atrás. Aí 21. Não vi iniquidade em Jacó. Meu Deus, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar aqui. Essa frase para mim já é demais. Não vi iniquidade em Jacó. Você conhece a história de Jacó? Aquele enganador que enganou todo mundo, enganou o pai, fingindo que era o irmão Esaú, enganou todo mundo. Ele era enganador, vivia enganando. Enganou, roubou a primogenitura do irmão dele com prato de lentilha. Você, quer te perguntar, você, ao ler a história de Jacó, até o nome dele fala Jacó. Jacó quer dizer enganador, suplantador. Vou te falar, você, irmão, estou perguntando para você estar me ouvindo, você consegue dizer que você não viu iniquidade, erro na vida de Jacó? Jacó só tem erro, praticamente. O próprio nome dele é o nome do erro, do enganador. Mas aqui o Senhor está falando que ele não viu iniquidade em Jacó. Se o Senhor tivesse falado, se a frase fosse assim, ó, não vi iniquidade em Israel, lembre-se, Israel é quando Jacó foi transformado. Quando Jacó lutou com o Senhor no Val de Jaboque, o Senhor mudou o nome dele para Israel. De enganador, quer dizer, Jacó mudou para príncipe de Deus, ou aquele que luta contra Deus e prevaleceste, que é Israel. Israel é Jacó transformado. Você fala para mim que você não viu iniquidade em Israel, eu até entendo. Agora, falar que você não viu iniquidade em Jacó, mas Jacó tem iniquidade demais. Mas Deus não vê. Porque ele é cego? Não! É porque ele vê a glória, ele vê lá na frente. Ele vê a igreja transformada. Quando Deus olha para a igreja, ele não vê iniquidade na igreja. Ele vê a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas perfeita. Isso é a bênção de Deus. Ele ama a sua igreja. Ó, não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. Amém! O Senhor está conosco. Isso que eu temo. Minha pergunta é para o Senhor: Senhor, tu estás conosco ou não? Essa é a minha dúvida. Se o Senhor estiver comigo, irmão, acabou. Não tenho dúvida mais. No meio deles se ouve aclamações ao seu rei. Quando o Senhor está no nosso meio, é só bênção, 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 aclamações. Por isso, a prova que o Senhor está no nosso meio ou não é se nosso falar é um falar de bênção o tempo todo. Queria convidar vocês a virem no nosso meio se é falar de bênção ou não. Ouça o falar e verifique se não é bênção. É bênção o tempo todo. Aquele que não tem a presença do Senhor, ele não aclama o rei o tempo todo, não. Olha o que o versículo fala: o Senhor, seu Deus, está com ele. E porque o Senhor está com ele, no meio dele, esse povo, se ouve aclamações do seu rei. As aclamações, louvores, é por causa da presença do Senhor no nosso meio. Quando não tem presença, não tem aclamação. Vamos voltar. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Irmão, boi selvagem, aí, quando o boi selvagem, você soltar ele, meu filho, você não consegue alcançar ele, não. O boi selvagem sai correndo, 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 ninguém para ele. Ele sai estourando tudo. Estoura porteira, estoura tudo. Ninguém segura um boi selvagem. Ele é determinado, ele vai, até onde ele quer ir. Eu estou falando que a igreja, ela tem a força do Senhor. E a igreja é como um boi selvagem, ninguém pode parar a igreja. Pode botar porteiro, pode botar o que for, sai quebrando tudo a igreja. Nenhum obstáculo pode impedir a igreja de avançar. Ela é determinada, ela é um boi selvagem. Pois contra Jacó, contra a igreja, não vale encantamento. Irmão, pode jogar quem também quiser, amaldiçoar, fala o que quiser. Nem adivinhação contra Israel. Agora só poderá dizer de Jacó e de Israel. Dois pontos. Que coisas tem feito Deus? Amém! A única coisa que pode falar de nós é que coisas o Senhor tem feito na igreja. Irmão, o Senhor tem sido tão bom para conosco, nós não merecemos, nós somos terríveis, o Senhor tem feito tantas coisas. A única coisa que podem falar de nós é quanto Deus tem feito no nosso meio. Ele tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Ou seja, nós, a igreja, é como uma leoa, é como um leão que luta contra o inimigo.
enquanto nós não vencemos todos os inimigos, enquanto nós colocarmos todos os inimigos debaixo dos pés do Senhor, debaixo do pé da igreja, nós não vamos deitar para descansar. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Ou seja, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés da igreja, debaixo do pé do Senhor, a igreja não tem descanso. Então, irmãos, assim, eu vou parar de falar aqui, porque não vai dar. Senão eu não chego no ponto onde nós queríamos, né? É tão rico, o meu tempo está estourado, né? Então, aí depois Balaão vem e abençoa pela terceira vez. A terceira bênção é melhor ainda. Eu não vou comentar porque não vai dar tempo. Já desisti por causa do tempo, né? Aí depois Balaão vem, no Números 24, e fala uma profecia maravilhosa que diz respeito à igreja, que eu não vou falar por causa do tempo. Aí vai falar da igreja, da volta do Senhor. A profecia de Balaão fala até da volta do Senhor, fala da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, tá? Não vai dar tempo. Aí chega no versículo, chega então em Números 25. Vamos lá. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com os filhos dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. O povo comeu e inclinou. Tudo começa com o comer. Se nós comemos, nós inclinamos. Juntando-se a Israel, a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, irmãos, quando você lê Números 25, conta a história como foi que o povo de Israel caiu em pecado. Aí você não entende. Porque quando você vê, acabou de ver o Números 20, nós acabamos de ler com os irmãos rapidamente, Números 23, 24, você vê que Balaão, por mais que ele tentasse amaldiçoar o povo, ele não conseguia. Então, Satanás mudou a estratégia. Ele tentou amaldiçoar, 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 e era só bênção. Aí ele falou assim, Balaão pensou assim, peraí, eu não consigo amaldiçoar esse povo, estou querendo amaldiçoar. Sabe qual é o problema de Balaão? Balaão é o seguinte, ele não podia amaldiçoar porque Deus não deixava. Ele tentava, não conseguia. Aí Balaque, que contratou ele, o rei do Moabite, ficou bravo com ele. Falou assim, Balaão, não é possível. Eu, eu, eu te chamei para te contratar, para você vir amaldiçoar e você não amaldiçoa. Dei 3 vezes, vamos entender para vocês entenderem. No 24, vamos ler. 24, versículo 10. Ó, leiam, por favor, irmãos, eu estou terminando aqui. No 24, 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão. Olha o que Balaque, o rei de Moab, falou para Balaão. Ficou bravo, falou assim: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos. Porém, agora já 3 vezes somente os abençoastes. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou dela. O Senhor privou você dessas bênçãos. Então, ele falou assim para Balaão, Balaque, ele falou assim, ó, eu te contratei, eu ia te encher de honra, de dinheiro, de tudo, se você tivesse amaldiçoado o povo de Israel. Agora você abençoou, vai embora. Você dançou, Balaão. Vai embora sem nada que eu te prometi. Você ia voltar para sua terra, Balaão, cheio de dinheiro, tudo. Agora você vai embora vazio. Ah, e isso pesou o coração de Balaão. Sabia? Balaão falou assim: puxa, eu vou perder essa chance de ganhar dinheiro, de ser honrado. Aí Balaão mudou a tática. Quando Balaão percebeu que quanto mais ele tentava amaldiçoar, ele só abençoava, ele mudou a tática. Aí ele pegou, ensinou a Balaque a como destruir o povo de Israel. Aí que entra um ensinamento. Aí vem o capítulo 25 de Números. Você vê o povo de Israel se juntando com as mulheres dos Moabitas, comendo o que elas oferecem, adorando os deuses dos Moabitas, que eram, os Moabitas era o povo de Balaque, e adulterando e prostituindo com elas. E aí houve uma praga e morreram muitas pessoas mesmo. Então, aí você vê o que fala em Apocalipse, que o senhor falou que o ensinamento de Balaão era ensinar a Balaque a marcelar diante de Israel, fazendo eles comerem e depois se prostituírem. Mas se você ler, presta bem atenção, se você ler no 25, você não entende isso, você não entende assim, fala, peraí, aqui no 25 não fala que Balaão que fez isso. Só conta a história do que aconteceu, mas não fala que foi Balaão que ensinou isso. Como é que a gente sabe então que foi Balaão que ensinou isso aqui? Como é que a gente sabe disso?
Como é que a gente sabe? Por duas maneiras. A primeira é o capítulo, vamos lá, capítulo 31 de Números. Revela para nós, ó, Números 31, 16. Vamos lá. Fala assim: Eis que estas, ó, o versículo 15. Vamos ler Números 31, 15. Disse-lhe Moisés: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho, conselho é ensinamento. Agora, já não é o erro de Balaão mais, já não é o caminho de Balaão mais, agora virou o ensinamento, o conselho, a doutrina de Balaão. Por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, que é o caso de número 25. Pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, quando chega no 35, a gente entende que quem ensinou Balaque a fazer o povo de Israel cometer pecado foi Balaão. Segunda maneira que nós sabemos que foi Balaão, que o próprio Senhor falou lá em Apocalipse. Nós acabamos de ler Apocalipse 2. O próprio Senhor diz que a doutrina de Balaão é essa. Vamos ler lá, Apocalipse 2, 14? É a nossa mensagem de hoje. O próprio Senhor disse isso. Apocalipse 2, 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens isso que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então nós sabemos que foi Balaão o mentor do conselho, porque número 31 fala, porque o Senhor disse também. Então, como é que foi a história? O que Balaão fez? Quando Balaão percebeu que não conseguia amaldiçoar o povo, ele mudou a tática. Falou assim, ó, se eu tentar ir contra o povo, é só benção. Então, eu vou mudar a tática. Porque ele queria a ganância, ele queria o dinheiro, Balaão. O erro estava operando no seu coração. Ele tinha virado um caminho, agora tinha que virar um ensinamento. Ele foi ensinou Balaque. Falou, Balaque, vem cá. Balaque, rei do Moab, vem cá. Seguinte, não consigo amaldiçoar eles. Então, vamos fazer o seguinte. Se a gente não consegue ir contra o povo, a tática é vamos se unir ao povo, que aí a gente destrói o povo. Você percebeu, Balaque? Estou falando com minhas palavras. Balaão falou para Balaque, né? Você percebeu, Balaque, que eu tentei 3 vezes ir contra o povo e só foi bênção? Essa tática, Balaque, de eu ir contra o povo não tem jeito. O segredo é, vamos parar de ir contra o povo, porque Deus está com eles. Vamos nos unir ao povo. E aí nós vamos destruir eles. Aí o que ele pegou e falou? Balaque, faz o seguinte, pega suas mulheres moabitas, e acampa elas próximo do acampamento dos israelitas. E manda elas fazer maior festança lá. E aí, quando o povo de Israel vê aquela festança, eles vão ficar curiosos. Aí os homens de Israel vão aproximar das mulheres moabitas. E aí, quando se aproximarem, elas vão oferecer comidas maravilhosas para eles comerem. Eles vão comer. E ao comer, eles vão se idolatrar, vão adorar os ídolos moabitas. E depois vão se ter relação sexual com as mulheres, vão se unir às mulheres em prostituição. E aí, pronto, Balaque, você conseguiu destruir eles. E assim aconteceu. Esse ensinamento de Balaão que levou, então, o povo de Israel a queda, uma praga. Por mais que ele tentou antes amaldiçoar, não conseguiu. Agora ele mudou a tática. Em vez de ir contra, vamos nos unir. Irmãos, foi justamente a tática que Satanás fez com a igreja em Pérgamo. Exatamente a mesma coisa. Vocês estão percebendo? Quando antes de Pérgamo era a igreja em Esmirna. A tática que Satanás usou em Esmirna era, ele tentava ir contra os irmãos em Esmirna. Levantou perseguição contra os irmãos. Levantou 10 grandes perseguições. Quanto mais Satanás tentou perseguir Esmirna, mais o Senhor abençoava os irmãos. Quanto mais Satanás massacrava, perseguia contra, levantava calúnia. Você se lembra de Esmirna? Levantava calúnia, caluniava, denunciava, tentava amaldiçoar, prendia, fazia tudo contra os irmãos da igreja de Esmirna, não conseguiu. Aí Satanás muda a ideia. Fala, olha, não está adiantando tentar amaldiçoar a igreja em Esmirna, porque o Senhor abençoa, o Senhor está com eles. Então, já sei, vou mudar a tática. Em vez de eu parar de perseguir a igreja de Mina, agora eu vou parar de perseguir a igreja de Mina. Em vez de eu perseguir a igreja de Mina, eu vou parar de perseguir a igreja de Mina e vou agora fazê-los comer das coisas malignas. Aí eles vão se unir ao mundo e vai virar pego. O casamento da igreja do mundo. Aí eu destruo eles. Aí assim ele fez. Parou de perseguir a igreja, porque quanto mais amaldiçoava, virava bênção. Foi o que Balaão fez.
E aí ele passa a promover um casamento, uma união entre a igreja e o mundo. Foi o que Balaão fez, a união entre o povo de Israel e as mulheres moabitas. Houve um casamento em Números 25. Os homens de Israel, que antes eram separados, o povo de Israel era povo único, não se misturava com as nações, agora se uniu em prostituição com o povo moabita. Esse é o princípio, amados irmãos. O princípio é esse. Por isso está na igreja em Pérgamo. Satanás sabe. Irmão, é isso que eu quero terminar essa mensagem hoje aqui e vou continuar semana que vem. Eu termino dizendo o seguinte: irmão, a tática do inimigo é essa. Ele não pode ir contra nós. Ele não pode, por mais que ele tente, ele não pode, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor é a nosso favor. Porém, ele muda a tática. Ele vai nos fazer, então, em vez de ser contra nós, ele vai nos dar boas-vindas. Falar, ó, vem, não, parou a perseguição, parou a amaldiçoar, parou tudo. Venham comer das coisas que eu tenho para oferecer para vocês. Aí a igreja começa a comer das coisas do mundo. A igreja começa a dar as boas-vindas para o mundo. A igreja começa, então, a comer as coisas que o mundo oferece. Cuidado com a sua dieta espiritual, meu irmão. Cuidado com a minha dieta, cuidado com a nossa dieta. Se nós começarmos a comer as coisas do mundo, logo nós vamos estar adorando os ídolos do mundo. E logo nós caímos em prostituição, nos unimos e viramos Pérgamo. Tá bom? Jesus, Senhor. Semana que vem eu vou continuar um pouquinho mais explicando a questão da doutrina de Balaão e a gente vai continuar, tá bom? Amém.